vocês, dando continuidade à resolução da prova do Enem 2017. Eu estou trabalhando com a prova azul e a questão que eu vou responder agora é a questão de número 102, que diz o seguinte: partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pelas reações dos ácidos, que a questão está simbolizando como HX, que é um hidrácido, tá? Partículas são formadas pela reação de ácidos com a base NH3, que é a base de amônia, de forma natural ou antropogênica, ou seja, induzida pelo homem, dando origem a sais de amônio. Dentro do parênteses, a questão coloca NH4X, que é um sal com cátion amônio, de acordo com a equação química genérica. Bem, a questão me dá a equação, vou colocar aqui para vocês a equação. Ela me dá aqui, então, HX, e ele simboliza o HX no estado gasoso, reagindo com amônia, também no estado gasoso. E aí a questão diz que vai induzir a formação de chuva esse composto aqui, NH4X no estado sólido, que é um sal. A questão informa que a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Galerinha, a questão inicialmente fala da formação, nessa reação desse sal que tem o cátion amônio, reagindo esse ácido, esse hidrácido no estado gasoso com a amônia gasosa, produz esse sal, que é um sal que tem um cátion amônio, e como todos os sais a temperatura ambiente ele é um sólido. Entendam que os sais, de maneira geral, principalmente aqueles que são muito solúveis em água, porque todos os sais que têm o cátion amônio são solúveis em água. Então, se eles são solúveis em água, ao encontrarem moléculas de água, vão sofrer dissociação, ou seja, vão separar o cátion do ânion, deixando os íons livres. E aí, o que é que vai acontecer? Esses íons, então, eles vão cada vez mais interagir com a molécula da água. Então, eu estou tendo o que nessa questão? Uma interação entre duas espécies distintas, entre a molécula de água, que é a molécula polar, que tem polos, e as espécies, resultantes da molécula desse sal, que na verdade serão os íons resultantes da dissociação. Então, é isso que a questão quer. Vamos lá. A fixação de moléculas de vapor pelos núcleos de condensação ocorre por quê? Porque esses íons vão interagir, pois eles têm afinidade pela molécula da água. Então, nós vamos buscar uma alternativa que fale de interação entre moléculas ou fale de interação entre os íons e as moléculas de água. Na letra A fala ligações iônicas, não pode ser ligação iônica, porque ligação iônica não é ligação entre moléculas, tá? Ou seja, entre a molécula da água e a molécula que vem do sal. Então, a ligação iônica é a interação entre átomos, então a letra A já está descartada. A letra B, interações de polo-dipolo. Para ser interações de polo-dipolo, nós deveríamos ter uma molécula, claro que tanto a água quanto o sal são polares, mas nós deveríamos ter moléculas que não formem íons ao terem contato com a água. Então, dipolo-dipolo é interação entre moléculas que tem ligação covalente, coisa que o sal tem ligação iônica. Então, a letra B está descartada. Letra C, interações de polo-dipolo induzido. Para ser interações do tipo dipolo induzido, a espécie analisada, as moléculas interagindo entre si, devem ser moléculas apolares. Não é isso que a gente tem aqui. A água é a molécula polar mais famosinha que a gente tem nas questões. E sal, por gostar de água de maneira geral, ter cátion e ter ânion significa que são polares. Então, a letra C está fora também. Letra D, interações íon-dipolo, é o gabarito. Íon é o cátion amônio, NH4+, e o ânion resultante da dissociação do sal, e dipolo resultante da interação com a água, que forma interações do tipo dipolo. Na verdade, se fosse apenas entre moléculas de água, era a ligação de hidrogênio, mas a água tem polos, então por ela ter polos, vai interagir com os íons, interação do tipo íon-dipolo. Gabarito, letra D de dado. E finalizando o comentário da questão 102, a letra E diz ligações covalentes. Ligação covalente não é interação entre moléculas, então não é interação entre o sal e a água. A ligação covalente seria interações entre átomos, ou seja, se a gente pensasse na água,
Como é que o hidrogênio interage com o oxigênio? Por ligação covalente, então interação dentro de uma molécula. Então, entre moléculas, entre espécies que vêm de moléculas distintas, a interação é intermolecular. Gente, essa questão do Enem é uma questão de interação intermolecular. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica são ligações entre átomos, então não cabe nessa questão. Finalizando a questão, gabarito letra D, tá? Interações do tipo íon-dipolo. Espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Não esqueça de deixar o like aí na questão. Em breve eu retorno aqui, tá? Com mais resoluções de questões, dicas e aulas para vocês estudarem. Beijos!